Então, vamos continuar o nosso vídeo da bruxinha, né? Ontem nós paramos no sapato. O que eu fiz do vídeo anterior para esse? Eu já tinha aberto a massa de envolver o sapato. O que eu fiz foi só juntar a perna com o sapato e coloquei um palitinho de churrasco, deixando um espaço aqui o suficiente para mim colocar na base, tá bom? Então, eu vou fazer um enxerto aqui entre a perna, a massa da perna e a massa do pé, né? Fazer esse enxerto aqui, no caso aqui é a meia dela. Pra tirar essa emenda, tá bom? Vamos tirar essa emenda, pra não ficar feio. Peguei um pouco de massa rosa, a mesma massa que eu fiz a perna e o sapato. Como a minha massa tá fresca, essa aqui, então eu vou colocar água. Envolvo esse rolinho de massa aqui, ó. Vou tornar a umedecer. E com a ajuda da estequinha agulha, eu vou fazer a junção das massas, tá bom? Então, eu pego do meio, vou subindo a massinha do enxerto para a perna. Eu tenho que espalhar bem essa massa de forma que não dê para perceber que aqui houve uma emenda. Se eu pegar no cantinho aqui, ó, fica esquisito, porque fica esse bolinho de massa aqui em cima. Então, eu tenho que pegar do meio e ir trazendo para cima do que já tá modelado, no caso aqui o sapato e a perna, né? Eu só vou distribuir essa massa entre o sapato e a perna. Pode ser que sobre, então o excesso eu tiro. Ó. Eu umedeço com água, mas vocês podem usar também poliflor, se preferir, né? Então, com o lencinho umedecido, agora eu vou fazer uma limpezinha. Ao mesmo tempo que eu limpo, eu consigo juntar mais as massinhas. Então, basicamente, essa aqui é a emenda do sapato, tá? Eu já abri a massa, a emenda da perna com... No caso, isso aqui é uma meia, é como se a boneca tivesse com uma meia. Essa massa aqui, mais ou menos 3 por 10 ou 13, por aí, você tem que envolver aqui, ó, porque aqui será o sapato. Eu começo essa emenda na parte de trás, vou umedecer com água, você também pode passar cola. Como a minha massa preta tá fresca, então eu vou fazer essa colagem com a água mesmo, ó. Começo sempre da parte do calcanhar e vou levando a massinha em volta do pé, tá? Ó. E termina onde eu comecei. Aqui eu posso tirar esse excesso e fazer a junção da massinha, tá? Deixa eu só limpar aqui minha estequinha agulha. Tá suja de rosa. Ó, umedecer e fazer a junção da massinha preta. Agora eu jogo o que sobrou para a parte de baixo da sola do sapato.
mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo, ó. Agora a gente vai fazer essa correia aqui do sapatinho dela, tá? Vou pegar um pouco de massa preta. Mais ou menos umas 5 gramas é o suficiente. Deixa eu pesar para falar com certeza. 6 gramas, tá bom? Entre 5 e 6 gramas. Vou sovar, né? Fazer a bola. Dessa bolinha eu faço um rolinho. Esse rolinho eu vou achatar. Esse rolinho deve ter mais ou menos uns 6 centímetros, ó. Achatei. Vou passar um pinguinho de cola aqui e aqui. E vou colar ele aqui, ó. No peito do pé da boneca. Venho com a estequinha e faço 2 furinhos. Vou abrir massinha preta, uma tira de massa preta. Mais ou menos uns 30 centímetros por 30 no comprimento por 1 na largura, tá? Abri essa massinha e vou envolver aqui, ó. Essa massinha preta tá fresca, então não vou passar cola, ó. Uma. É o acabamento da meia. 2. 3. Fiz isso, faço aqui a junção das massinhas na parte de trás. E agora eu vou acomodar as minhas pernas no isopor. Vou trazer essa mais pra cá um pouco. Vou botar essa aqui. Coloquei minhas perninhas. Aqui já tá o corpinho. Eu vou marcar, ó, junto as perninhas e marco aonde vai entrar o palito do corpo. Então, marquei, ó, tá aqui as 2 marcações. Venho com o furador. Furo. Eu vou passar cola instantânea porque tá ressecado, tá? A perna e o corpinho. Eu fiz ontem isso aqui. Passei colinha instantânea e acomodei o corpinho nas perninhas. Vou pegar a massinha preta. Fazer rolinho. E vou fazer o acabamento aqui, no caso, onde seria a parte da calcinha dela, tá? Cola. E vou acomodar esse rolinho de massa aqui. Vou cortar aqui. E vou jogar a massinha aqui. Para elas se encontrarem aqui na virilha dela. Acomodo essa massa preta aqui. E faço a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Acomodo a massinha aqui. Corto aqui o excesso e levo a massinha lá para se encontrarem aqui as pontas das massas onde a gente cortou, tá bom? Fiz isso, vou umedecer. E com a ajuda da estequinha, agulha, ó, vou fazer a junção da massa preta, ó. Pra não ficar essa emenda. Eu não vou mexer agora na parte de baixo, só mexo aqui na parte de cima. Se
tiver que tirar excesso de massa, eu tiro. O importante é que a junção das massas fique perfeita sem aparecer a emenda. E com a ajuda de um lencinho, ó, eu faço a limpezinha. Então, fizemos isso aqui, tá bom? Agora, eu vou abrir massa rosa para fazer uma saia dela. Eu vou colocar a saia dela com duas camadas, uma rosa por baixo e uma preta por cima. Tirando aqui uma parte que tá ressecada. Como eu quero um retângulo, então eu sovo a massa. Faço uma bola de massa. Dessa bola, vou fazer um rolinho. A minha intenção é deixar essa saia com uns 30 centímetros por uns 4, 30 por 4 mais ou menos. Então, ó, eu vou abrindo esse rolinho. E com a ajuda do rolo, ó, pressiono aqui. Já tenho meio caminho andado, tá? Agora eu só vou abrir mais um pouco. Deixa eu botar um pouco de óleo, pra não ter perigo de grudar. Não precisa deixar a massa grossa, tá? Mas também não tem necessidade de ficar fininha. Nesse caso aqui, se quiser usar as réguas niveladoras, é bom. Pronto. Deve ter uns 40 centímetros. Ficou com uns 40, eu acho. Deixa eu pegar a régua. Ó, 30. 39. Com a ajuda da faquinha, eu vou cortar o suficiente que eu preciso, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui tá a primeira saia. Vou deixar ela aqui. E já vou abrir a preta, que aí eu já coloco as duas juntas. Então, o mesmo esquema. Passo a bolinha de massa. Dessa bolinha eu faço um rolinho. E vou achatar com o rolo de abrir massa. Agora eu vou abrir um pouco, pra ficar mais fina. Tô achando grossa. Já tem o tamanho suficiente que eu preciso, só vou afinar um pouco aqui no meio.
Quando eu abro massa, eu não gosto de ir sempre com o rolo na mesma sequência. Eu abro a massa e levanto. Abro e levanto, que assim eu evito da massa estar grudando onde eu tô trabalhando. Mesmo que eu passe óleo, eu tenho esse costume, tá bom? Então, agora vamos ao tamanho que eu preciso. Eu vou tirar aqui na parte de cima. Isso. Vou franzir a saia rosa. Então, ó, na parte de baixo da saia, eu faço esse movimento aqui, ó. Como se fosse um babado, ó. Eu trago a minha mão direita e levo a minha mão esquerda, apoiando a massa com os meus indicadores e os meus polegares. Então, fazendo esse movimento, eu consigo embabadar a saia. E a parte de cima, eu vou fazendo uma prega macho, ó. Com o meu indicador eu levanto a massa, com os meus polegares eu junto elas na parte de trás e pressiono. Ó, levanto, junto, pressiono. Levanto, junto, pressiono. E assim eu vou até o final da massa, ó. Levanto, junto, pressiono. Levanto, junto, pressiono. Ó. Consegui fazer uma saia com babado. Vou fazer as duas saias do mesmo jeito. Então, eu vou franzir a parte de baixo. Eu vou cortar um pouco, porque eu tô achando maior do que o rosa. E vou fazer prega na parte de cima, ó. Isso aí. Tá aqui as duas saias. Vou colocar primeiro a rosa. Vou passar um pouco de cola aqui na parte de baixo da boneca. Passei a cola. E vou acomodar a saia, deixando a emenda pra trás. Ó, aqui eu faço a junção das duas preguinhas, uma sobreposta na outra, tá? E acomodo a massinha rosa na massinha preta. Então, fiz isso com a saia rosa, vou fazer o mesmo com a saia preta. Vou passar cola na parte de cima da saia rosa, entre o corpo e a saia, e vou acomodar a saia preta, uma sobreposta na outra, tá? Deixando a emenda pra trás. E aqui, ó, eu sobreponho uma preguinha sobre a outra. Agora, eu acomodo a massa preta. Isso aí. Vou passar água aqui entre a emenda do corpo com a saia. E com a ajuda da estequinha agulha, vou fazer a junção da massa da saia com o corpo.
Se tiver que tirar excesso de massa, tira. O importante é que fique uma emenda perfeita, tá bom? Que a pessoa olhe e nem perceba que ali teve uma emenda. Com a ajuda do lencinho, eu faço a limpeza. Então, basicamente, para esse vídeo, é isso que a gente vai fazer, tá? Daqui a pouco, eu volto com o terceiro vídeo, pra gente continuar a bonequinha.